Bora! Ó, continuando então a nossa lista de exercícios, agora a gente tem a questão 8, onde você tem que identificar um erro no nome e fornecer o nome correto. Olha aqui, eu vou fazer a letra B. Não tem letra aí, comeu, né, as letras na hora de digitar aí na lista, mas eu vou mostrar para vocês como que vocês vão identificar esse erro. A partir de um nome errado, é possível você fazer uma estrutura correta. Mas aí, pelos seus conhecimentos de nomenclatura, vocês vão ver que o cara usou alguma regra errada para dar esse nome e o nome está incorreto. Mas é igual eu falei, mesmo com o nome incorreto, é possível a gente chegar na estrutura correta, tá? Se não for possível, aí manda o cara que fez esse nome lá para aquele lugar, ó. 3-propilhexano. Aí você tem aqui o hexano, que é a sua cadeia principal, com 6 carbonos. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numera a danada, vai. Numera ela. 4, 3, 4, 5 e 6. No carbono 3, ele está falando que tem um grupo propil. O grupo propil, ele não fala qual propil, se é o isopropil, então eu identifico que é o N-propil. 1, 2, 3 carbonos. Aqui ele cometeu um erro gravíssimo, né? Qual que foi o erro dele? Por que está errado? Ele não escolheu a maior sequência de carbono como a cadeia principal. Então, o erro dele foi na escolha da cadeia principal. Ele escolheu uma cadeia mais curta, e aqui a cadeia mais longa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qual que é o nome correto? O nome correto, então, é 4-etil-heptano, certo? Se numerasse de cá, 1, 2, 3, também ia ser 4-etil-heptano. Então a numeração tanto faz da esquerda para a direita, de direita para a esquerda. A questão é na hora de escolher a cadeia principal. Mas reparem que a gente partiu de um nome incorreto e chegamos no nome correto, certo? E aí esse exemplo aqui é bacana, que você identifica um erro e fornece o nome correto. Na questão 9, aqui é para vocês trabalhar naquela questão da interação intermolecular, assunto muito importante para discutir a propriedade dos compostos orgânicos, que aí é você identificar quais os tipos de interação. Lembra dos três tipos? Dipolo instantâneo e dipolo induzido, professor Diesley, Didi. Ó, dipolo permanente ou ligação de hidrogênio. Certo? São os três tipos. Aqui está em ordem, né? Essa aqui em ordem da mais fraquinha para mais forte. A ligação de hidrogênio, a gente sabe que ela vai ser formada toda vez que a gente tiver hidrogênio ligado a um desses três elementos químicos. Ou flúor, que é o mais eletronegativo, ou oxigênio ou nitrogênio. Os três mais eletronegativos. Então, eu identifico quem que forma a ligação de hidrogênio. Aqui forma, ó. Aqui forma a ligação de hidrogênio. Aqui forma também. Aqui não forma, mas tem um nitrogênio aqui que deixa essa molécula com dipolo permanente. Vou chamar de DP, Delegacia de Polícia. Aqui também DP. A ligação de hidrogênio, por ser mais intensa, né, ela vai dar uma temperatura de ebulição mais alta, as moléculas vão ficar mais próximas umas das outras, vão interagir com uma maior intensidade, vai ser mais difícil separar elas e fazer elas mudarem de estado de agregação, ok? Mesmo argumento para essa letra C. Uma forma a ligação de hidrogênio, a outra não. E notem que são moléculas que possuem o tamanho da cadeia, a massa molecular semelhante. Não faz sentido a gente ficar comparando moléculas que têm a massa muito diferente e interações diferentes. Se a massa for muito diferente, a gente compara moléculas de interações de mesmo tipo de interação, né? Se for interações diferentes, massas parecidas, ok? Então, na número 9 era para fazer dessa forma. Aqui é aquela questão, qual solvente que remove melhor uma sujeira? Gente,
analisa a polaridade do solvente. Então aqui, ó, solvente muito polar, que é a água. O etanol tem uma parte polar e uma parte apolar, né? Então ele tem a cadeia carbônica que é apolar e a cadeia polar. Lembrando que cadeias carbônicas hidrocarbônicas são apolares. Tetracloroetileno, esse sim é apolar. Então a gente tem um muito polar, um polar, mas nem tanto, igual a água, e um apolar. Qual deles que vai... Aí ele deu aqui a figura do tetracloroetileno, que é essa molécula aqui. Qual que vai retirar uma mancha de gordura? Gordura, eu sei que é apolar. Tem uma setinha aqui, uma danada de uma setinha que não sai, né? Acho que foi na hora que eu tirei o printzinho aí dessa questão. Então a gente tem aqui a molécula de gordura. A gordura é formada por moléculas apolares. Quem que vai remover melhor? Aí é vocês que decidem. Agora vocês já sabem qual que é a polaridade desses solventes que você tem em mão, qual que você vai aplicar que vai remover melhor a gordura. Lembrando que semelhante dissolve semelhante. Aí eu contei tudo, né? Já gerei o spoiler para vocês. Mas é isso. Aqui é para você identificar quais que formam ligação de hidrogênio. Aí você tem que olhar, né? Mete o zoião na molécula aí e vê qual que forma. Lembrando que quando não tem hidrogênio ligado, igual aqui, ó, isso aqui não forma ligação de hidrogênio. Esse aqui não forma. E esse forma até duas, ó. Esse forma também. Então, fica em veaco com esse tipo de questão. Na 12 é para você colocar em ordem de solubilidade. Explique sua resposta. Gente, quanto mais semelhante em ordem de solubilidade em água, quanto mais semelhante à água, mais solúvel, né? Esse daqui tem uma cadeia hidrocarbônica e uma parte polar, uma hidroxila. Qual dos dois que vai ser mais solúvel? Esse que é o etanol, ou esse daqui, que é o éter dietílico? Se vocês forem comparar entre o 1 e o 2, o 1 forma ligação de hidrogênio. Então ele vai interagir com uma forma muito mais intensa com a água do que o 2. E o 3? Ixi, o 3 nem oxigênio tem. Aqui, ó, é de polo instantâneo de polo induzido. Esse aqui, de polo permanente, delegacia de polícia. Esse aqui, ligação de hidrogênio, mais intensa, certo? Então, esse é o que interage melhor com a água, solubilidade maior. Depois esse, por fim, esse aqui, praticamente insolúvel em água. E essa mesma discussão vocês vão fazer para as outras alternativas. Olha aqui, essa cadeia carbônica é mais curta do que essa aqui. Essa cadeia aqui é apolar. Então, álcoois, à medida que a cadeia carbônica vai crescendo, o que acontece com a polaridade? Vai reduzindo, certo? A solubilidade em água vai reduzindo. E aqui, que nem ligação de hidrogênio forma, que é de polo permanente essa parte, que essa molécula predominantemente é apolar, isso eu já sei, porque ela tem uma cadeia hidrocarbônica apolar. Ela vai dissolver muito pouco em água. Pode pesquisar aí a solubilidade em água do cloropropano. Vocês têm que pesquisar esses valores nesse tipo de exercício para vocês terem uma ideia. Então, quando eu falo para vocês, gente, que às vezes vocês não devem decorar, qual que é a malícia que vocês têm que ter? Tá com um problema desse em mãos, você não sabe qual que é mais solúvel? Pega essas moléculas, pesquisa aí na internet, tabela de solubilidade de álcool, tabela de solubilidade para haletos, né? E vai pesquisar esses valores, certo? Para você ter condição de mensurar esse tipo de questão. Nessa número 14, se eu não me engano, eu fiz ela, discutir ela em sala de aula com vocês, mas se eu não discutir, eu discuto agora, para você discutir variação de polaridade e hidrofilicidade. O que é hidrofílico? Hidrofílico é aquele que é solúvel em água. E lipofílico é aquele que é solúvel em lipídio, em óleo, em gordura. Ele fala para a gente discutir a variação de polaridade, solubilidade, né? Entre A e F. Esse aqui é o colestano, precursor da síntese de vitamina D.
Então, nosso organismo absorve aí o colestano, né, através de interações aí biológicas, o colestano vai sendo convertido até a vitamina D. Você fala, nu, mas meu corpo sabe tanta química orgânica e meu cérebro não sabe. Então a gente tem que estudar mais, né? É lógico que o nosso corpo faz reação que a gente desconhece. Boa parte do metabolismo aí tem coisa que a gente não sabe. Mas é muito bonito de ver, né? Quando você começa a estudar um pouquinho, você começa a ver essas nuances, essas questões. E ele fala para a gente discutir. Olha só, aqui só tem ligações carbono, 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 hidrogênio. Cadeia hidrocarbônica. Cadeia hidrocarbônica lipofílica. Então a gente tem uma molécula muito apolar. A partir do momento que começa a introduzir oxigênio, começa a oxidar essa molécula aqui, para sintetizar a vitamina D3, eu já observo que ela já é mais polar, né? Não quer dizer que ela é hidrofílica, mas quer dizer que ela é mais hidrofílica do que a molécula A, tá? Até porque se vocês pegarem essa molécula aqui, mesmo ela tendo grupos polares que formam ligações de hidrogênio, esses grupos aqui, ela ainda tem um aspecto bastante oleoso, certo? Então, fiquem veaco com isso. Esse tipo de discussão geralmente é uma discussão comparativa, né? Essa é mais hidrofílica do que aquela. Não estou batendo martelo falando que ela é hidrofílica, pelo amor de Deus, certo? Na questão 15, ele pede para você representar a fórmula estrutural em cima dos ciclos. Isso aqui é bem tranquilo, eu acho que se vocês forem lá na nossa aula de nomenclatura de ciclos, eu acho que vocês não vão ter nenhum tipo de dificuldade, mas eu vou fazer aqui a letra C para vocês, ó, o ciclo pentano. No carbono 1 ele fala que tem um etil, qual vai ser um? O que você escolher, filho. São 5 carbonos, depende de onde que você adotar como referência. Você pode adotar esse. Eu costumo adotar esse aqui como referência. Então aqui no carbono 1 tem um grupo etil. No carbono 2, um grupo metil. Então tá aí o ciclo pentano, cadeia fechada, bonitinho aí, com esses substituintes, certo? Explica o que é tensão no anel. Cicloalcanos com menos de 5 carbono. Aí se você voltar lá na aula, tá bem trabalhada essa questão das tensões no anel, mas é o seguinte, né, gente? O ângulo que o carbono sp3 ele se organiza para as nuvens eletrônicas ficarem mais distantes entre elas é 109,3 graus, né? E se você tem um anel de 3, vocês observam que o anel de 3, para formar esse anel de 3, o ângulo tem que diminuir bastante. E essa diminuição gera uma tensão. Por quê? Qual que é o ângulo que o carbono sp3 quer ficar? 109,3. E os ciclos menores de 5 ficam em ângulos menores. Eles querem voltar para o ângulo, ângulo original. Eles querem chegar no ângulo original de 109,3. Se eles estão em ângulos menores, isso gera uma tensão. Tá? É como se o anel fechasse essa tendência deles e eles querem expandir esse ângulo e voltar para esse distanciamento das nuvens eletrônicas. Ok? Pessoal, a partir da questão 17, a questão sobre alcenos e alcinos é tema da nossa próxima aula. E então, eu vou deixar que a partir da questão 17, na semana que vem, a gente deve terminar essa parte da lista, certo? E aí a gente decide aí durante a semana se compensa o encontro pelo Google Meet ou se a gente continua com vídeo aula. Valeu demais, gente. Muito obrigado. Desculpa a aula de hoje ter ficado tão longa, mas eram bastante questões para serem discutidas e foi essa alternativa que eu vi que facilitava para vocês para orientar aí na resolução da lista, principalmente para aqueles que tinham dúvidas que me enviaram. Eu tentei abordar todas as dúvidas que me foram enviadas pelo WhatsApp. Tá joia? Valeu, gente. Até mais, até semana que vem.